nesse nosso quadro aqui na Vertical, fazer uma reflexão sobre algo que tem se apresentado agora, nesse momento, que implica aspectos éticos, aspectos jurídicos. Se trata da elaboração de um passaporte Covid-19. Quer dizer, vários países, inclusive a União Europeia, decidiu que vai oferecer aos países uma certificação, o que é chamado de passaporte Covid, para facilitar a locomoção, facilitar a circulação das pessoas dentro da União Europeia. O objetivo disso seria facilitar que as pessoas pudessem viajar, aproveitando, por exemplo, os períodos que se aproximam de festividades. Então, por exemplo, agora tem a Semana Santa, mais adiante vem o verão, que é o período que as pessoas mais viajam dentro da União Europeia. Isso seria de livre opção por parte de cada país. Então, quer dizer, a União Europeia, a presidência da União Europeia estabeleceu que vai oferecer dados ou os recursos técnicos para que cada país possa desenvolver a verificação. Então, se um cidadão alemão, de repente, foi vacinado com uma vacina da Pfizer e quer viajar para a Espanha, então ele apresentaria um documento que pode ser digital ou impresso e com um código QR ele poderia verificar se o alemão, isso dentro do aeroporto já espanhol, se o alemão foi vacinado, se ele já teve a Covid, se ele fez um teste de PCR, quantas vezes ele fez o teste, etc. Uma série de elementos para verificar se o cidadão europeu pode circular livremente dentro do território europeu. Isso implica questões técnicas, não é tão fácil assim desenvolver o aplicativo para coletar os dados. Segundo, implica na questão da jurisdição, da legalidade dessa verificação dentro de cada país. Então, quer dizer, a Espanha verificar dados que pertencem a um alemão, por exemplo, e, claro, implica uma questão ética. Como que as pessoas, um estado diferente do meu estado, pode verificar os meus dados pessoais? E uma outra questão, poderia gerar um fenômeno que seria discriminatório, selecionar as pessoas pelo fato delas terem sido vacinadas ou não, terem passado por um teste de PCR ou não, ou inclusive de ter tido a doença em algum momento. As pessoas que não tivessem o passaporte poderiam ser barradas de entrar em alguns países. Aí implica, então, questões éticas e legais, né? Inclusive do direito internacional. A vice-presidente da Comissão Europeia, a Věra Jourová, disse que esse passaporte não tem a pretensão de ser discriminatório. Em suas palavras, literalmente, ela disse: o certificado verde digital oferece uma solução em toda a União Europeia para garantir que os cidadãos da União Europeia se beneficiem de uma ferramenta digital harmônica para apoiar a livre circulação em uma mensagem de apoio e de recuperação. Ela completa, dizendo: nosso objetivo-chave é oferecer uma ferramenta fácil de usar, não discriminatória e segura. Esse seria o ponto, fecha aspas. Então, quando ela repete e diz que não é discriminatória, já de cara está equivocado, porque claro que vai discriminar as pessoas que receberam vacina e as que não receberam vacina. Então implica algo que é muito sério, né? Você vai distinguir os cidadãos, e isso exclusivamente para cidadãos europeus. Então já tem uma discriminação nesse ponto. E segundo, vai discriminar os próprios cidadãos europeus, naqueles que o país pode aceitar os que apresentem o certificado, o passaporte Covid, e os que não apresentem. Então, um novo fenômeno que surge a partir da pandemia Covid-19 e que, claro, gera uma série de problemas cotidianos que os juristas, que os políticos, os agentes sanitários têm que parar, pensar, refletir e, claro, que cada cidadão tem que pensar sobre isso. O fato é que quando nós pensamos no Brasil, os brasileiros estão impedidos de entrar em uma série de países, inclusive na União Europeia.
Está barrado porque o caso da Covid estaria, segundo várias autoridades, descontrolado no território brasileiro. Então, não é permitido que se faça turismo na Europa. É necessário que tenha uma justificativa para vir para a Europa, uma justificativa plausível para entrar em territórios. Inclusive, dentro do próprio continente europeu, tem territórios que são proibidos. Então, cidadãos de alguns países são proibidos de entrar em outro. Então, por exemplo, não é da União Europeia, mas os ingleses não podem viajar para a Espanha. E dentro dos próprios territórios você tem proibições. Então, por exemplo, dentro do território espanhol, não se pode sair de uma comunidade autônoma, que seria algo como um estado no Brasil, e viajar para outro estado sem uma justificativa plausível. Então, questões que vão muito mais além, ou vão além do que é a questão da doença, né? Já começamos a entrar numa seara, num campo de discussão jurídica, ética, de como tratar as pessoas que já tiveram a doença, não tiveram a doença, aquelas que estariam imunizadas ou não. Então fica para a gente pensar um pouquinho sobre isso aí, ok? Venga, forte abraço.